Boa noite. Opinião em Debate essa noite tem como tema Finanças Pessoais, a matemática da boa gestão. Para discutir esse importante assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. Ediane Paires Assunção, acertei? Ediane Paires Assunção, o Aigo Paires, é isso mesmo, Aigo? Isso. Aigo Paires, a Suza Bahia e o Moraes Sete. Todos eles especialistas neste assunto. O Moraes Sete é tão especialista em consultoria financeira que ele já vai ali dizendo, está tudo bem com o meu bolso. E eu vou começar aqui justamente com o Moraes Sete. Moraes, eu até na chamada do programa, eu disse que existem pessoas que ganham 3 salários mínimos, conseguem pôr o filho na faculdade, reformar a casa, pagar uma prestação de um carro e viver razoavelmente bem. Sim. E tem pessoas que ganham 10 salários mínimos, 20 salários mínimos, não conseguem fazer nem metade disso. Então, o segredo está na boa gestão mesmo, é só isso. Bom, primeiramente eu quero cumprimentar os telespectadores, né, desejando uma excelente noite, a equipe do programa, os convidados, e você, Rosemar, pelo belíssimo trabalho que tem realizado, Obrigado. né, um ícone do jornalismo regional. Imagina. E pelo belíssimo programa que realmente tem sido o Opinião em Debate. Bom, em relação à pergunta, o que acontece em relação a finanças pessoais é que nós precisamos aprender, todos nós precisamos aprender, que dinheiro é uma ciência, né? E como ciência nós precisamos seguir alguns princípios, né? Para que nós possamos lidar bem com ele. Então, famílias ou pessoas que mesmo ganhando pouco conseguem fazer muito, né? E alguns ganham muito e fazem pouco, né? Isso acontece por quê? Porque essa pessoa que faz muito com pouco, ela geralmente planeja melhor. Então ela faz um orçamento, né? O que ela ganha, o que ela gasta, ela coloca isso na ponta do lápis, né? Ela faz um planejamento, um orçamento, e então ela vai distribuindo o dinheiro de acordo com aquele orçamento, inclusive determinando limites de gasto para cada tipo de despesa. Então, por isso ela consegue realmente pagar a faculdade, às vezes até um aluguel, alimentação, enfim. E já aquelas pessoas que ganham muito e sempre são endividadas, né, geralmente elas não determinam limites, né, ou seja, elas geralmente não têm orçamento. E por não terem orçamento, um orçamento pessoal ou um orçamento da família, elas gastam mais do que ganham, e aí não sobra, e pega dinheiro emprestado, enfim, aí se desorganiza completamente, né? Então, o grande segredo, um dos grandes segredos para lidar bem com o dinheiro é justamente fazer um planejamento orçamentário definindo limites de gasto para cada tipo de despesa. Né? Suza Bahia, se fosse para você listar quais são os maiores vilões das pessoas que se dão mal na gestão financeira pessoal, quais são esses vilões, os mais significativos? Rosenval, no mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo consumista, né, que ele é um fruto do capitalismo, com certeza nós somos bombardeados diariamente pela mídia, pelas propagandas, publicidade, enfim. O vilão maior seria, atrelado ao próprio consumismo, as pessoas não administrarem bem suas finanças pessoais e colocarem em risco relativamente o seu futuro em função de que tem exemplos, vários cartões de crédito com várias datas específicas em vencimentos, utilizam-se demasiadamente do seu cheque, do limite de cheque especial. Um dos maiores vilões hoje realmente assim são essas contas, né, básicas, os gastos básicos das pessoas que elas não conseguem controlar. O crédito pessoal também, que hoje a gente vê que realmente assim está disponível no mercado para os consumidores, né, é realmente um vilão, e isso o próprio governo movimenta, né, a nossa economia basicamente dessa forma. Então, os maiores vilões que eu considero seriam realmente a falta do planejamento, como diz o colega, né, atrelado aí a esses gastos excessivos e os endividamentos com altas taxas de juros, e daí... Esta é a base do destempero, né? Exatamente. Agora, Aigo Paires, eu venho de uma família extremamente modesta e aprendi fundamentos de economia com meu pai. E alguns deles eu preconizo até hoje. Por exemplo, eu saio de um cômodo, eu apago a luz, não deixo luz ligada. Aprendi isso. No chuveiro,
agora tem energia solar, mas quando tinha chuveiro, ficava pouco tempo no chuveiro. Não, o carro, o veículo para mim é para ir do ponto A ao ponto B, eu não fico passeando. Vamos passear de carro? Não, nada de passear de carro, gasolina. E várias coisas, pequenas coisas dessa gestão financeira de quem não tem, que vem de um berço que não tinha grandes reservas monetárias. Mas tem algo que eu não faço, parece que eu me recuso a fazer. Por exemplo, com comida, eu não vou no supermercado, eu compro o que eu quero. Eu não olho nem quanto custa aquilo. Eu quero o quê? Fruta, eu compro. Esse é meu pecado, né? Você acha que quais são os muitos pecados que a gente... Esse é um que eu sei que eu cometo. Eu não fico olhando esse aqui, comparando o preço daquilo. Eu acho que a alimentação eu não faço nenhuma restrição, né? Quais são, assim, cotidianamente falando, o que é que a pessoa tem que fazer para que o percentual de gasto mensal seja menor? Na realidade, Rosenbaum, pegando o gancho do professor, o que nós vemos é que em finanças pessoais, o que vai fazer diferença são as pequenas pedras no caminho, não as grandes. Porque a grande você consegue desviar. As pequenas, ela acaba te dando um escorregão aqui e ali. Eu não vou falar para você que eu não sofro do mesmo problema, porque também no supermercado a gente gosta de comer bem. Mas tudo tem que ser dentro de uma proposta que é feita antes que as despesas aconteçam. Porque, como o nosso colega bem colocou, o importante é se ter um planejamento. Eu acho que em tudo na vida. Vindo de família modesta também, nós temos um dos maiores ícones do país, que foi o seu Amador Aguiar, que é fundador do Banco Bradesco, foi fundador do Banco Bradesco, e também veio de família humilde. Aliás, que sou Amador Aguiar, diz uma coisa que eu considero importante, que é o único amador que deu certo, né? Imagina se ele fosse profissional, né? Amador, nenhum amador dá certo. Esse foi o único. Imagina se ele fosse profissional, né? Desculpa a interrupção. Não, claro. E uma das coisas que me chamava bastante a atenção da postura dele, ele dizia que o melhor economista era a dona de casa, que nunca gasta mais do que ganha. Como você bem colocou, em algumas famílias você vê que são famílias de baixa renda, mas aquela funcionária doméstica que consegue comprar a sua própria casa e depois ela compra um lote, ela constrói em cima daquele lote, ela aluga aquela residência e ela começa a buscar renda. O importante, eu ouvi de um colega muitos anos atrás, não é quanto você ganha, e sim quanto você gasta e como gasta. Então, um dos problemas hoje que eu vejo com todo esse contexto globalizado, internet, mídia, é essa questão da necessidade do consumo, né? O apelo ao consumismo é muito grande. Então, muitas vezes você vê pessoas comprando algo que ele acredita que vai lhe dar prazer pelo um custo muito caro. E quando você tem altas taxas de juros, como no nosso país, que vem caindo, mas continuam sendo altas, isso pode acarretar um problema muito grande, onde você tem uma rolagem de dívida e aí ela se torna como uma bola de neve, só que não a seu favor, e se encontra. Onde ela começa pequenininha, quando você vê ao longo de 12 meses, com taxas de cartões a 200% ao ano, isso é praticamente inviável em qualquer economia. Então, uma pessoa que ela entra na dívida, a dificuldade dela vai ser muito grande. E quebrar os paradigmas é algo muito importante também. É verdade. E você tem razão, as pessoas compram, nós todos compramos coisas que não faz sentido. Eu fico vendo, por exemplo, a pessoa compra um celular, aí compra um mais caro porque ele tem adaptabilidade em 15 países. O sujeito não sai do bairro dele e compra o mais caro porque ele tem adaptabilidade em 15 países. Né? Compra um relógio que você pode ir a 150 pés. O sujeito não mergulha nem na piscina. Né? Então começa a comprar coisas que, na verdade, nem na praticidade vai usar. Né? Agora, Ediaine, acertei agora? Acertou. Ediaine. Afinal de contas, a mulher gasta mais do que o homem ou não? Porque existe essa coisa assim, dizendo, a mulher gasta demais, não dá cartão de crédito para a mulher, e o Aigo estava dizendo, não, mulher, a dona de casa é que sabe economizar. Então, afinal de contas, quem é mais gastador? O homem ou a mulher? Bom, que mulher gosta de gastar, todo mundo sabe, né? Mas não é só a mulher que gosta de gastar. Na verdade, cria-se um paradigma, um tabu em relação a isso. Agora, o que nós vemos é que a mulher ela tem muito mais disciplina, porque ela controla o orçamento doméstico, ela tem que fazer, e hoje a mulher trabalhando fora,
ela é parte integrante da renda familiar, então cabe uma responsabilidade muito grande que até alguns anos atrás a mulher não tinha. Acho que por isso até uma falta de competência ou de assumir a responsabilidade que o homem tem de não conseguir gerir bem os próprios gastos, tanto é que a mulher também precisou ir para o mercado de trabalho, abriu esse campo, eu acho que criou muito esse estigma de que a mulher é gastadeira. E, na verdade, não só ela é. Como o Aigo falou antes, na questão da orientação e do comentário que a Amadora Guiar fazia, que a melhor economista que tem é a dona de casa, é porque ela consegue administrar a renda familiar e, normalmente, os maridos dão determinada quantia para a mulher e falam, bom, tem que pagar a conta, tem que pagar a escola, tem que comprar roupa para a criança, tem que colocar comida na mesa. Então, é uma manobra muito grande que tem que ser feita para que o dinheiro renda. Então, eu acho que criou muito um paradigma, realmente, de que a mulher gasta mais. Mas se a gente for colocar na ponta do lápis e ver as coisas que a mulher consegue fazer, eu acredito que isso virou mais um tabu do que uma realidade. Perfeitamente. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate desta noite com o tema Finanças Pessoais, a matemática da boa gestão. O tema do próximo programa, violência e assassinato no futebol. Vai estar aqui no programa o Mané de Oliveira, comentarista que teve seu filho brutalmente assassinado e dois colegas da área ligados a ele. Portanto, um programa imperdível falando sobre violência e assassinato no futebol. O Wagner Lucas, aqui pelo Twitter, escreveu o seguinte: pergunta, por favor, ao debatedor Moraes 7, que é educador financeiro, quanto por cento do meu salário eu devo guardar? E qual seria o motivo desta poupança? Ok, muito bem. Existe, assim, nós geralmente orientamos que essa determinação desse percentual vai ser de acordo com a sua condição financeira atual, e você pode, claro, ir aumentando esse percentual a partir do momento que você vai melhorando as suas condições financeiras. Então a gente estima, por exemplo, 5%, você pode começar com 5%, se você tiver condição de começar com 5%, você pode ir aumentando esse percentual, né? A gente costuma até dizer o seguinte, por exemplo, 95,5, então 95 você usa para suas despesas, 5 você poupa, ou então 80-20, então você gasta 80 e poupa 20. Então você vai trabalhando esse percentual de acordo com as suas condições financeiras. Mas assim, como um referencial de um dos maiores livros, né, da humanidade, a Bíblia, né, existe um referencial na Bíblia de 20%. Onde que se encontra esse referencial? Tem uma história lá
que o Farol teve um sonho das 7 vacas magras e 7 vacas gordas. As 7 vacas gordas eram os 7 anos de prosperidade, que seguiriam as 7 vacas magras, seriam 7 anos de pobreza no Egito. E José, né, orientou então o faraó que a cada sacos, né, que eles colhessem, na época não era dinheiro, era alimentos, né, eles guardassem um. Então 1 dividido por 5, você chega a 20%. Então a referência bíblica seria de 20%. Se você tiver condição de guardar 20%, é excelente. Se não, comece com 5%. Eu até oriento algumas pessoas que têm muito pouco para guardar, com 1%, mas pelo menos que seja 1%, que seja 0,5%. O importante é você todo mês separar um pouco do que você ganha para poupar. Você ter o hábito de fazer isso. Porque aí com o tempo você pode ir aumentando esse percentual. Eu conheço pessoas que vivem 50-50. Né? Elas vivem com 50% e poupam 50%. Né? Então, depende muito da sua situação financeira. O importante é que você realmente faça sempre isso. Poupe sempre. Tá certo. Eu tenho que aprender com isso aí, viu? Eu sempre, nunca gasto mais do que eu tenho, que eu ganho, nunca. Ótimo. Eu sigo o velho Nelson Rockefeller, que falava que toda pessoa que gasta um dólar a mais do que ganha, nunca vai ter suas finanças em dia. Todo aquele que gasta $1 menos do que ganha, vai ter as finanças em dia. Pelo menos isso eu faço. Mas eu acredito muito em viver, ficar poupando demais não. Mas vocês estão certos, acho que precisa poupar mesmo. Bom, a Karine Alves do setor Bueno, para quem curte balada, é possível conseguir administrar o dinheiro de modo que sobra uma cantina no final do mês, mesmo gastando em festas e boates? Suza Bahia. A pessoa da balada dá para fazer isso? Camila, a telespectadora? É a Karine. A Karine. Karine, realmente a gente sabe que o custo de vida nosso é muito alto. E se partindo para a vida noturna, então, nós sabemos que há realmente valores, né, que assim talvez pese no bolso do jovem, né? E principalmente porque o jovem ele sai da faculdade e encontra um ambiente de trabalho onde eles estão assim remunerados, né, de acordo exatamente com o seu perfil, com a sua experiência, com a sua faixa etária. E respondendo a sua pergunta, se daria para que você pudesse, né, realizar, sair e se divertir na balada, eu acredito que sim, desde que você pondere esses gastos, né? Hoje há assim, grandes possibilidades, você não necessariamente precisa estar em bares, enfim, que realmente assim venham a te prejudicar de qualquer forma na sua questão financeira. E principalmente essa reserva. Como lazer, nós precisamos deixar uma reserva financeira para que você também possa ter o seu lazer disponível. Né? Ter um recurso disponível para estar realmente buscando esse lazer. Porque o lazer é muito necessário. Então eu acredito que sim, dá para você se reunir com a sua turma, com a sua equipe, né, frequentar os bons lugares sim, enfim, e buscar sempre uma reserva destinada também para esse fim. Pode fazer a balada responsável. Exatamente. Né? Em todo sentido. A balada responsável de não beber, dirigir e beber. Exato. E a balada responsável de fazer, poxa, você pode fazer a balada de vez em quando. Se fazer uma balada de vez em sempre, né? Exatamente. Se for uma balada de quinta a domingo, não há grana que suporta, né? Então faz uma balada uma vez por mês e curte um pouquinho, e guarda um pouquinho também. Zeval, Suza, inclusive assim, complementando, com o orçamento, você vai determinar, por exemplo, quanto você vai gastar com educação, quanto você vai gastar com lazer, quanto que você vai gastar com alimentação. Então você determina no seu orçamento o seu gasto mensal. Bom, a balada geralmente, vamos colocar final de semana, né? Ser no final de semana. Então eu vou ter um gasto, por exemplo, de, vamos dizer, R$200, por exemplo. Então se você tem 4 final de semana, você teria R$50 por final de semana. Ou então, né, quinzenal, aí você vai ter R$100 por final de semana. Então a questão é você determinar no seu orçamento um valor para esse gasto que você vai ter com a balada, ou com qualquer outro gasto que você tiver, e você seguir esse orçamento de acordo com o que você ganha. Né? E sempre, obviamente, sempre no seu orçamento vai ter que ter uma sobra de 5%, 10%, 20% para que você possa
poupar, né? E o importante lembrar também, Rosenbal, se você me permite, Por favor. é a questão que você colocou do supermercado, por exemplo. No supermercado, normalmente, o limite é o carrinho, mas você sempre pode pegar outro. Já no posto de gasolina, quando você enche o tanque do carro, você não consegue colocar mais do que o limite do tanque. E na balada, o que a gente vê também é que essa questão da saideira, vamos tomar só mais uma, vamos tomar mais uma, e aí vai indo, né? Isso é mal tanto para você fisicamente, quanto pode ser mal para o seu bolso numa parada que hoje a gente vê em Goiânia, já a polícia parando e tendo o bafômetro, né? E a terceira e pior é porque o limite foi rompido. Então, como o Moraes colocou, você tem um limite de R$50 que seja, por final de semana. Bom, se eu estourei em R$200, quer dizer que agora eu não posso mais sair. E nós somos pessoas adultas, saindo do pressuposto que somos todos adultos, você deveria ser, sim, responsável pelas suas atitudes. E aí não existe aquela história o seguinte, que quem é o mal é o banco que me cobra muitos juros. Mal foi você de ir lá buscar o dinheiro do banco. Né? Então não dá para reclamar do que você permite. E cuidado ao utilizar o cartão de crédito. Claro. É verdade. Está sempre ali disponível na bolsa. É verdade. Tem que ter uma responsabilidade. É verdade. O Arisval Domingues, Rosenval, eu sou o maior gastador do mundo. 50 centavos vão para o Pedro da padaria, mas não vão para o banco. Como faço para reverter essa realidade? Ediane, como é que a pessoa faz quando é gastador? Faz o que para controlar essa gastança? Tem algum exercício? Pode ir no médico, psicólogo? Bom, existem vários médicos que tratam desse problema financeiro. Um deles é o consultor, né? O Financial Advisor, o coaching financeiro, porque partindo do pressuposto que cada pessoa tem seus desejos, suas necessidades, o importante então é entender o que a pessoa quer. Se ela quer só curtir a vida e não quer cuidar do futuro, porque o futuro vai chegar para todo mundo. Mais cedo ou mais tarde. A única forma dele não chegar é a gente não estando mais aqui. Se a pessoa tem esse entendimento e sabe que o futuro vai estar lá, e se ela gastar 100% do que ela tem hoje, o futuro vai faltar. Isso é a mesma coisa de você comer até a semente que você vai plantar. Só vai ter no futuro quem guardar no presente. Agora, também não dá para viver só uma vida regrada, que eu não posso ter nada, porque tudo eu estou pensando no futuro. É achar o equilíbrio. Eu acho que o grande diferencial da vida financeira é quando você consegue ter o equilíbrio. Porque não adianta você também querer só poupar pensando no amanhã, se privando de tudo aquilo que é legal hoje. Então, a minha orientação para a pessoa que fez essa pergunta é que busque ajuda como você busca ajuda quando você está doente. Está doente, precisa do médico, está com problema financeiro, procure um profissional que realmente tenha a intenção de te ajudar. E que tenha técnicas, tenha toda uma metodologia de trabalho que possa te levar a uma solução para esse problema. Perfeitamente. O Gabriel Jaó, aqui pelo Twitter, Rosenval, ganho relativamente bem, mas o governo federal quer ficar com tudo, aí não dá. Eu também acho. Eu acho que o governo federal fica com a parte do leão sempre, né? E o Paulo Fernando também, de Goiânia, disse que fez um curso turco para aprender a economizar. Aliás, que eu tive na Turquia, eu não sei se os turcos são tão econômicos assim, não, mas eles sabem fazer negócios, são bons negociantes, né? Mas eu não sei, é brincadeira, tem essa coisa de que o turco é bom para economizar e para ganhar dinheiro, né? A Daiane, também pelo Twitter, Rosenval, por que é tão cultural o brasileiro gastar até o que não tem? É falta de estudo ou é porque tinha que ser assim mesmo? Tem jeito de ficar rico ganhando dois salários? Aigo, tem jeito de ficar rico ganhando 2 salários? Vai depender o que ela interpreta por riqueza. Né? Eu acredito que riqueza e prosperidade são duas coisas diferentes. Como já foi dito aqui, pessoas que ganham muito, conseguindo fazer muito pouco, e pessoas que são prósperas no que fazem, ganhando pouco, conseguindo muito. Mas dentro de uma realidade, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, se ela for entender que riqueza é andar de iate, de jato particular, não vai dar. Não vai dar. Jamais. Então a gente tem que ser dentro da realidade. Uma das coisas que nós aprendemos com finanças, Rosenval, é que tem a ver com o emocional. Por isso as pessoas passam na frente de uma loja e compram algo que eles não têm necessidade para comprar aquele bem, e o pior, com dinheiro que também não tem. O que é a definição do status para alguns é você parecer o que não é, para impressionar pessoas que você não conhece, comprando bens que você não precisa.
É verdade. isso mesmo. Tem uma propaganda, eu sempre cito isso, que eu acho assim, tão emblemático, que ela é clássica, para mostrar o que é o comparativo, né? É um cidadão num sinaleiro, numa tristeza tremenda, com a mão assim, olhando com a inveja do lado, ele num Jaguar, último tipo, e olhando do lado um sujeito num Rolls Royce. Quer dizer, um Jaguar já está bom demais, mas ele na maior tristeza vendo o companheiro dele no Rolls Royce, né? Então, essas coisas funcionam assim. Eu tenho uma pergunta aqui do Emanuel Costa, vou fazer, vai deixar para responder no próximo bloco, Moraes 7, como instruir a criança a não gastar muito se estamos vivendo em um mundo tão consumista. Mas no próximo bloco, o Moraes 7 responde essa pergunta. Nós voltamos já já.